Olá, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, que a paz esteja em nossos corações. Nós vamos aqui dar início à terceira parte da formação, a total consagração à Santíssima Virgem Maria, né? Já tivemos as duas primeiras partes e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aqui dar início à terceira parte. Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entregar a Nossa Senhora esse momento de formação, esse momento de mergulharmos em águas mais profundas dentro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que Deus nos conceda o dom da sabedoria, para que Deus nos conceda esta grande graça de enxergarmos esses mistérios do sagrado, né? Nós podemos dizer que esses mistérios, eles são acessíveis, basta ter o coração aberto para que o Senhor Jesus possa nos comunicar aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Então, que nesse momento nós possamos entregar à Santíssima Virgem Maria rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora de Fátima venha interceder por cada um de nós e que nós possamos estar abertos e atentos a escutar a voz de Deus por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Que Deus nos conduza, enviando assim também o seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, nesta terceira parte da formação, eu estou adentrando no tratado, né? Nos primeiros números do tratado, eu desejo começar esta terceira formação meditando com vocês no ponto 2, né? No número 2 do Tratado da Verdadeira Devoção. Aqui ainda é considerável como a introdução daquilo que nós iremos, né, estudar no decorrer desse processo formativo. Então, no número 2 do Tratado da Verdadeira Devoção, vai dar início a uma reflexão sobre a majestosa humildade de Maria. Por que eu digo majestosa, né? Porque a humildade de Nossa Senhora nos prova que ela é rainha. Rainha. Por que eu digo isso? Porque dentro da realidade espiritual, nós vamos encontrar algo que nós não encontramos no mundo. No mundo, as pessoas muitas vezes, né, por não viverem a fé, buscam os primeiros lugares, enquanto que os santos, eles buscam ser os pequenos, né? No mundo nós temos aí uma expressão altamente vaidosa, onde as pessoas buscam ser as primeiras, as maiores, né? Já a Santíssima Virgem Maria vem nos dar esse ensinamento de que para que você seja grande no reino de Deus, você precisa se colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo sua pequenez, né? Se entregando. Ela que foi a mãe de Deus, a Imaculada, sempre Virgem Maria, mesmo ela tendo todas essas qualidades, né, essas virtudes, podemos dizer assim, melhor dizendo assim, né? Todas essas virtudes que nós encontramos em Nossa Senhora, mesmo ela sendo a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Salvador, ela nunca quis se colocar acima de ninguém, né? Então, esta grandiosa humildade de Nossa Senhora já nos dá aqui como entendimento que para que você possa ser uma pessoa que busca verdadeiramente a vida em santidade, você precisa ter humildade, né? Santo Tomás de Aquino vai nos dizer que o primeiro degrau, né, da escada de santidade é a humildade. O primeiro passo é a humildade, né? Sem a humildade, as outras virtudes, elas passam a ser inexistentes na vida do cristão. Então, para que você possa ter as virtudes, né? Para que você possa praticá-las, você precisa ter por princípio de decisão
A humildade. A humildade é esse grande atrativo para os dons, né? Nosso Senhor, Ele quer derramar sobre as nossas vidas muitos dons para que nós possamos amá-lo e servi-lo. A nossa existência, ela consiste nisso, amar e servir a Deus. Então, quando tratar da verdadeira devoção, ele já dá o início aqui, né, no número 2, já no começo das suas reflexões, né, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, ele já coloca a humildade como aqui o primeiro passo para meditarmos, né? Começa com Maria no desígnio de Deus e já mais na frente, no ponto 2, vai falar a humildade de Maria. E no ponto 2 vai dizer da seguinte maneira: durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam de alma mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder de si mesma e de toda criatura para que só Deus a conhecesse. Queridos, nós estamos aqui diante de uma riqueza muito grande e que a devoção à Nossa Senhora, ela tem podemos dizer que um dos principais objetivos da consagração à Nossa Senhora é nos colocar, né, nos enclausurar dentro da humildade, né? A humildade, ela é necessária, nós necessitamos ter humildade. Caso contrário, não conseguiremos viver uma vida devocional, viver uma vida de entrega a Deus. Então, quando aqui vai dizer que durante a vida Maria permaneceu muito oculta, é aquela realidade que nós encontramos em João 3,30. Importa que ele cresça e eu diminua, né? Já dizia ali na palavra de Deus, já nos traz essa realidade. Então, Nossa Senhora, durante a sua vida, ela permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja, veja, é algo que o Espírito Santo, em unidade com a Igreja, atribui à Nossa Senhora. E qual é esse atributo de Maria? A mãe escondida e secreta. Veja, ela é a mãe escondida e secreta. Por que que o Espírito Santo e a Igreja se refere a Nossa Senhora assim? Porque Nossa Senhora nunca quis roubar o lugar de Deus. Ela quis ser sempre conduzida pelo Espírito Santo, sempre em conformidade com o querer de Deus. E para isso é necessário nos escondermos, né? Dentro da clausura da contemplação, dentro da humildade, do escondido, do secreto, nós temos um contato maior com Deus. Hoje nós temos presenciado, né, hoje em dia, muitas pessoas querendo ser o centro das atenções, né? Muitas vezes por servir a Deus, por acontecer algum milagre em suas orações, por exemplo, um pregador que ministra orações, aí às vezes acontece um milagre e muitas vezes aquele pregador, aquela determinada pessoa, acaba que divulgando mais o próprio nome do que o de Deus, do que o da Santíssima Virgem Maria. Então, isso já não cabe dentro da estrutura devocional à Nossa Senhora. Porque a própria Santíssima Virgem Maria, ela nunca quis se propagar, ela nunca quis se elevar acima de ninguém. Então, por que o tratado já vai começar dizendo esta grande e belíssima riqueza para cada um de nós? Que Nossa Senhora era a mãe escondida e secreta. O escravo da Santíssima Virgem Maria, o escravo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser alguém escondido e secreto. Nas profundezas desse esconderijo, nas profundezas desse secreto, ele passa a ter uma intimidade maior com Deus. Por isso que São Padre Pio, ele dizia que no silêncio nós escutamos mais claramente a voz de Deus. É nesse escondido e nesse secreto, né? Na contemplação, como eu disse recentemente em uma das minhas pregações, a contemplação é a casa dos verdadeiros adoradores. Ou seja, Deus, ele procura aqueles que são adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, no escondido e no secreto, existe uma possibilidade maior
de correspondermos o chamado de Deus. É por isso que a recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos recomenda a orarmos, Ele diz: entra no quarto, tranca a porta e me busca em secreto, porque eu te escuto no oculto, né? Ou seja, sempre nós vamos encontrar na experiência dos santos a realidade do se esconder, do secreto, né? Eles nunca vão querer procurar os primeiros lugares, né? Nunca eles vão querer ser maiores, melhores do que ninguém. Eles buscam a vida em santidade dentro de uma realidade escondida e secreta. Por quê? Porque quando nós fazemos a decisão de buscarmos viver uma vida em santidade, nós temos Nossa Senhora como esse grande exemplo, como esse grande modelo, podemos dizer assim, de santidade. Então, se nós vamos ter Nossa Senhora como esse grande exemplo, como esta mestra, podemos dizer assim, aquela que nos ensina. Não existe alguém melhor do que Nossa Senhora, né? Lógico que a Santíssima Trindade está acima da Santíssima Virgem Maria, mas depois da Santíssima Trindade não existe alguém melhor para nos ensinar a vivermos uma vida de santidade, em busca de santidade, do que a Santíssima Virgem Maria. Ela que foi a mais íntima de Deus, né? Ela que foi filha, ela que foi mãe e ela que foi esposa, né? Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Então ela possui aqui, podemos dizer, os maiores ensinamentos para que de fato nós possamos buscar o Senhor. Então, se Nossa Senhora viveu escondida e secreta, nós temos que encontrar nesta realidade o grande chamado de Deus, o se esconder, o buscar o secreto, para que eu possa mergulhar em águas mais profundas. O tratado vai continuar dizendo que a sua humildade foi tão profunda, veja, fala de profundidade, A profundidade significa os detalhes. Na medida em que eu me aprofundo em alguma realidade, na medida em que eu me lanço, eu me disponibilizo a me aprofundar intensamente, seja lá no que for, eu vou ter contato verdadeiro com os detalhes. E é esse contato com os detalhes que vai aprimorar a minha entrega, né? Ou a minha renúncia. Porque, por exemplo, quando você se entrega a estudar profundamente sobre o pecado, na medida em que você enxerga os detalhes do pecado, você tem ali a oportunidade de renunciá-los, né? Renunciar ao pecado. Então, dentro da realidade espiritual, meus amados irmãos, nós precisamos buscar a profundeza, as profundezas daquela situação, né? Então, o chamado de Deus, ele já nos traz essa realidade. Então, a sua humildade foi tão profunda, veja, a humildade de Nossa Senhora foi tão profunda, o tratado vai dizer, que não teve na terra atrativo mais poderoso. Por que o tratado vai especificar dessa maneira? Que não teve na terra um atrativo mais poderoso. Por quê? Porque na medida em que Nossa Senhora ela foi nas profundezas da humildade, ela reconheceu nessas profundezas que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Então só a Ele se deve a adoração, se deve elevar acima de tudo, né? É o centro de toda a realidade da nossa vida. Deus deve ser o centro de toda a minha realidade de existência. Então, na medida em que Nossa Senhora, ela se aprofundou, ela foi profundamente, né, mergulhada na humildade, na medida em que ela mergulhava na humildade, ela reconhecia a realeza de Deus, né? Ela reconhecia o reinado de Deus cada vez mais. Então isso é muito lindo. Então por isso que o tratado vai dizer que não teve atrativo mais poderoso, nem mais contínuo, veja, não teve atrativo mais poderoso e nem mais contínuo. Por que aqui vai falar contínuo? Porque a experiência de Nossa Senhora com Deus não foi uma experiência momentânea. Foi uma entrega constante. Foi
podemos dizer, um mergulho constante no querer de Deus, uma submissão perfeita. Nossa Senhora teve uma submissão perfeita, que o de se esconder de si mesma e de toda criatura para que só Deus a conhecesse, né? Veja, Nossa Senhora, ela encontrava no escondido, ela encontrava no secreto esse grande abrigo, esse grande sustento, né? Esta grande clausura de santidade, né? No escondido e no secreto. Nossa Senhora era perfeitamente entregue ao querer de Deus, perfeitamente submissa. Sendo ela perfeitamente submissa, perfeitamente entregue ao Senhor, ela deseja que aqueles que buscam viver uma vida em santidade, aqueles que buscam verdadeiramente se entregar a Deus, ela deseja nos conduzir a esta mesma realidade que ela vivenciou. Lógico que nós jamais iremos atingir o grau de santidade que Nossa Senhora atingiu, porque ela é imaculada, ela é a mãe de Deus e tal. Mas ela deseja fazer de tudo para que os seus filhos estejam dentro dessa atmosfera que ela esteve, né? Então ela nos conduz a uma vida em santidade. Ela nos conduz a uma experiência mais íntima e perfeita com Deus. Então, na medida em que eu cresço na minha disposição de mergulhar na humildade, eu vou tirando de mim todas as violências carnais que tentam erguer um trono no centro de minha vida. Muitas vezes a carne quer sentar no trono, quer ser o centro. A carne quer mandar, quer governar. E você não nasceu para ser governado pela carne. Até porque o Concílio de Trento, ele vai nos deixar essa realidade, que os três maiores inimigos da alma é a carne, o mundo e o diabo. Então, na medida em que você mergulha na humildade, na medida em que você acolhe a estrutura da verdadeira humildade dentro da sua alma, você vai se afastando de tudo aquilo que não vem de Deus, né? Então você não vai querer fabricar suas próprias regras, você vai se submeter a tudo aquilo que é da vontade de nosso Senhor. Mateus capítulo 16, no versículo 26, por exemplo, vai dizer algo muito belo. Diz assim: que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Veja só. Muitas pessoas não vivem intimidade com Deus. Por quê? Porque elas buscam ganhar aquilo que é mundano. Elas buscam os detalhes somente daquilo que é mundano. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós encontramos isso até mesmo nas pessoas que se dizem devotas de Nossa Senhora. Ser devoto de Maria, meus amados irmãos, não é construir para si uma fantasia, uma realidade unicamente exterior que vai chamar a atenção das pessoas, como eu disse nas formações anteriores, né? Não se trata de eu me sentir uma pessoa mais poderosa simplesmente porque sou escravo da Santíssima Virgem Maria e de Jesus. Não, eu não sou alguém poderoso simplesmente porque carrego em meu braço uma cadeia, né? Mas eu estou buscando me desprender daquilo que é mundano e não de me apegar àquilo que é mundano. Então nós temos que entender já no início desse processo formativo que se consagrar, né? A total consagração à Santíssima Virgem Maria não consiste de forma alguma de eu querer receber superpoderes para me envaidecer, para me colocar acima de outras pessoas. Você, por ser escravo de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, não pode buscar nessa realidade uma vaidade. Então, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aprofundar na experiência de humildade da Santíssima Virgem Maria para que eu possa encontrar nesta experiência de Nossa Senhora o grande atrativo da minha alma. Não teve atrativo maior para Nossa Senhora do que se esconder, do que ser secreta, para que só Deus a conhecesse. Já imaginou se na época de Jesus as pessoas
chegassem a entender quem de fato era Nossa Senhora, ia dar uma confusão enorme, né? Ia dar uma confusão enorme. Então, Nossa Senhora, ela foi aquela que foi secreta, né? Depois da Assunção da Santíssima Virgem Maria, a Igreja, ela passou a nos comunicar realidades que muitas das pessoas que chegaram a conviver com Nossa Senhora não tiveram a oportunidade, vou colocar aqui entre aspas, né, de conhecer como nós conhecemos hoje, né? Pessoas que chegaram a ver Maria Santíssima naquela época, mas se deixaram levar pela incredulidade, né? Porque Nossa Senhora, ela se escondia, ela era secreta. Ela não queria roubar a cena. Ela não queria ser uma concorrência a Jesus. Então, os escravos, eles não podem se tornar uma concorrência a Jesus e uma concorrência à própria Santíssima Virgem Maria. Porque muitas vezes nós presenciamos pessoas que se consagram e passam a se comportar como uma concorrência à própria Santíssima Virgem Maria. Como? Querendo ter para si os méritos dessa consagração. No sentido de que, eu sou escravo, então eu tenho mais poder. A minha oração é mais poderosa do que a do fulano de tal. Eu sou melhor do que aquela pessoa. Não, nós não podemos enxergar a consagração dessa maneira, né? Nós não podemos fugir da humildade, né? A humildade, ela tem que ser como que um oxigênio para a nossa alma. Se você se consagra à Santíssima Virgem Maria, entenda que esta consagração é para te conduzir a uma entrega mais perfeita a nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade é Cristo. Então, deve ser uma entrega mais perfeita ao chamado de Deus, né? Por isso que a renovação do santo batismo e tudo mais é um mergulho nas nossas responsabilidades cristãs de uma forma mais intensa pela condução da Santíssima Virgem Maria. Ela quer nos conduzir, mas para que possamos ser conduzidos, precisamos ser submissos. E só é submisso aquele que é humilde. Pessoas que não têm humildade não conseguem ser submissas. Elas querem fabricar as próprias regras. Nossa Senhora, ela deixa muito bem claro como se deve comportar um escravo quando ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Quando ela fala de tudo, ela já deixa uma realidade de totalidade, né? Ela já fala ali o objetivo central do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Já fala ali, já deixa bem claro, fala de totalidade. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o objetivo central da devoção à Nossa Senhora, né? É a totalidade em Cristo, em se entregar de forma total. Então, nós não podemos erguer um louvor para si mesmo. Nós não podemos nos elevar, querer nos elevar acima das outras pessoas. Nós não podemos enxergar na devoção à Nossa Senhora uma vaidade. Nós não podemos nos enxergarmos dentro da realidade da devoção à Nossa Senhora como se nós fôssemos superpoderosos. Então, nós precisamos trabalhar, né, o nosso caráter, nós precisamos trabalhar a nossa vida em prol de uma entrega total. E essa entrega total exige muito de nós. Exige muito. Na patrística, no escrito de Clemente aos Coríntios, lá no número 30, vai falar algo muito belo, onde ele diz assim: que o nosso louvor venha de Deus e não de nós mesmos. Deus detesta os que louvam a si próprio. Veja só, que o nosso louvor venha de Deus e não de nós mesmos. Deus detesta, eu vou repetir, Deus detesta os que louvam a si próprio. Nosso Senhor detesta os que louvam a si próprio. Disse Clemente aos Coríntios, isso nos estudos patrísticos. Meus amados irmãos, se eu desejo me entregar totalmente a Nosso Senhor, eu tenho que olhar para os comportamentos que Nossa Senhora teve. E desses comportamentos, eu poder ter como oxigênio da minha alma.
os exemplos que Nossa Senhora nos deixou, né? Essa perfeita expressão de entrega. Se entregar é, de fato, ter uma vida devocional, é ser submisso, é deixar que Deus seja o centro, é colocar o nosso livre-arbítrio à disposição do sagrado. Por isso que o nosso louvor venha de Deus e não de nós mesmos. Eu não posso me louvar, eu não posso me engrandecer, me enaltecer, porque senão eu estarei fora de uma realidade devocional. Devoção é entrega, devoção é amizade, devoção é intimidade, é uma oferta de amor, é amar o amor que não é amado. Então, a partir do momento em que eu me lanço dentro de uma estrutura devocional, eu preciso retirar de mim as violências carnais. Em que sentido? Eu preciso retirar de mim o pensamento de centralidade do meu próprio eu. Não sou eu que estou no centro. Não sou eu que sou o governante de mim mesmo. Eu vou deixar que Deus possa me governar, que a Santíssima Virgem Maria possa me governar. Lógico que eu vou ser, entre aspas, né? Eu é que vou me movimentar, sou eu que vou falar, mas eu preciso colocar tudo isso em submissão àquilo que eu conheço dentro do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, dentro do chamado de Deus. Então eu vou continuar me movimentando, mas agora dentro de uma atmosfera devocional, podemos falar assim, né? Então, que o nosso louvor venha de Deus e não de nós mesmos, né? Não queira se exaltar através dessa consagração. Nós temos presenciado um grande número de pessoas se consagrando à Santíssima Virgem Maria, mas muitas vezes a riqueza dessa consagração é barrada pela carne, pela vaidade, né? As pessoas eram para estar bebendo dessa graça, vivendo esta felicidade, esse amor devocional, mas muitas vezes a carne barra, né? O escravo, ele não pode ser uma pessoa fofoqueira, ele não pode ser uma pessoa que conversa qualquer tipo de assunto, ele não pode ser uma pessoa que anda em qualquer tipo de ambiente. Existe toda uma exigência de comportamento, lógico que existe. Por isso que Deus detesta os que louvam a si próprio. Por quê? Os que louvam a si próprio são pessoas sem regras, sem leis. Por quê? Porque se acham o Deus de si. E a consagração, ela não quer te colocar como um Deus, né? Ela quer que tu sejas submisso ao verdadeiro Deus. E esta submissão, Nossa Senhora, ela vem nos ensinar, principalmente pela humildade. A virtude da humildade. Então, que nós possamos, meus amados irmãos, sempre nas nossas orações, pedir a Deus a graça de sermos pessoas humildes, né? Dai-nos o dom da humildade, Senhor. Dai-nos esta virtude. E não apenas pedir, mas se esforçar através dos gestos a ter uma intimidade com Deus através da humildade. E o humilde, ele vai ser muito provado, né? Existem muitas provações. Para que você seja aprovado, você precisa ser provado. E vai ter muitas ocasiões que você vai ser humilhado, vai ser rejeitado, vai ter gente falando mal de você, vai querer lhe importunar, vai querer lhe afrontar. E você, por ser escravo, você tem que ter mansidão, você tem que ter já dentro da sua mente, podemos dizer, a voz da sua consciência trabalhando dentro da estrutura do método da qual você se consagrou, para que você não se perca, porque o demônio ele vai fazer de tudo para aparecer em ocasiões para te tirar da realidade de escravo, né? Ele vai fazer de tudo para você se perder. Então nós precisamos ter uma vida em uma profunda vigilância, uma profunda oração, uma profunda prudência, né? Então a humildade, ela traz isso para a nossa alma também. Santo Ambrósio, meus amados irmãos, ele chegou a dizer que
a sua vida, a de Maria, né, é norma para todos. A vida de Maria é norma para todos. Eu preciso encontrar na vida de Nossa Senhora uma norma. Eu preciso encontrar na vida de Nossa Senhora aquilo que de fato eu preciso ter como exemplo, como combustível da minha espiritualidade. O Tratado da Verdadeira Devoção, no número 3, vai dizer assim: a fim de atender aos pedidos que ela lhe fez para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprove a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Veja, de quase toda, porque teve alguns homens naquela época que presenciaram, né? Por exemplo, João, discípulo amado, que teve uma profunda intimidade com Nossa Senhora ao ponto de Jesus deixar para ele a maior herança que poderia deixar para alguém, a sua mãe, a sua maior riqueza, né? Ele deixou para São João, ele disse: mulher, eis aí o teu filho, o filho, eis aí a tua mãe. Então, meus amados irmãos, a fim de atender aos pedidos que ela lhe fez, né? Nossa Senhora fez pedidos a Jesus. E qual foi os pedidos que ela fez a Deus? Que lhe ocultasse, lhe empobrecesse e humilhasse. Aprove a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais, veja só, seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: quem é esta? Né? Quem é esta que avança como a aurora? Veja, até os próprios pais da Santíssima Virgem Maria não sabiam quem de fato ela era em sua totalidade. A plenitude do ser de Nossa Senhora era um mistério, meus amados irmãos, aonde só Deus a conhece perfeitamente. Veja como é uma realidade riquíssima. E mesmo ela tendo toda essa potência, podemos dizer assim, concedida por Deus, ela não se exaltou. Ela não quis ser melhor do que ninguém. O tratado dá continuidade dizendo: porque o Altíssimo lhe escondia, ou se alguma coisa lhes revelava a seu respeito, infinitamente mais lhe ocultava. Então, tudo aquilo que nós chegamos a conhecer de Nossa Senhora não é nem o início do que de fato ela é. Ela é muito mais do que isso, né? Ela é muito mais. Veja, é uma riqueza muito profunda. Então, diante de toda essa riqueza que nós encontramos, né, quando nós estudamos sobre Nossa Senhora, nossa, a gente fica assim impactado pelos relatos dos santos, aquilo que a igreja nos ensina sobre Nossa Senhora. Aí você para um pouco e imagina, nossa, tudo isso que existem nos livros, nos estudos de Mariologia, ainda não é nem o início do que de fato ela é aos olhos de Deus. Então, meus amados irmãos, que realidade linda nós encontramos quando nós passamos a entender Nossa Senhora na medida do que podemos entendê-la, né? Que não é tudo, mas já é o suficiente para dizermos: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Meus amados irmãos, no Tratado da Verdadeira Devoção, número 4, dá a sequência dizendo da seguinte maneira: Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Veja, Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida. Veja só. E aqui nós temos que entender, né? O que é que o tratado está querendo dizer. Nossa Senhora fez milagre? Lógico. Lógico que sim. Mas foi algo muito secreto. Por isso que ela é a alma mater, né? É algo muito secreto. Pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus
deu poder a ela. Ela tem autoridade, é tanto que o dragão arrastava uma terça parte das estrelas do céu e ele deteve-se diante da mulher, diz Apocalipse 12, né? O dragão deteve-se diante da mulher. Os escravos estão detidos dentro da mulher, aonde o seu Senhor está, aonde nosso Senhor está. Então, meus amados irmãos, Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado sua sabedoria. Aí dá continuidade ao tratado. Veja que coisa rica. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Veja, ela que é a esposa fiel do Espírito Santo. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário. E qual é esse necessário? Gente, quando a gente lê, por exemplo, quando Nossa Senhora visitou Santa Isabel, Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala do que o coração está cheio, o próprio Espírito Santo ali agiu. E Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, ela não poderia falar uma heresia, ela não poderia falar uma bobagem. Ela não poderia falar aquilo que está contra o querer de Deus. Jamais ela iria falar algo que estivesse contra o querer de Deus. Então ela diz: de onde me vem esta honra de vir até mim a mãe do meu Senhor? Em outras palavras, ela chegou a dizer: a mim que sou pecadora, que sou miserável, e a mãe do meu Senhor, a Imaculada Conceição, a Santa, ela que é mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De onde me vem esta honra de vir até mim a mãe do meu Senhor? Como quem diz: eu não sou digna de tal presença, né? Eu não sou digna de tal privilégio. Mas Nossa Senhora estava ali presente. Isso é muito lindo. Veja como ela era humilde, né? Veja como ela tinha uma perfeita humildade. Então o próprio Espírito Santo, ele quis que os apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, mas falassem o necessário. E qual é o necessário que nós precisamos saber, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Isso é o necessário. Ela é a mãe de nosso Senhor. Isso já é o suficiente para entendermos que ela é santa, que ela é imaculada, que ela é poderosa porque o próprio Deus lhe concedeu o poder. Isso é uma realidade, gente, imutável. Isso está tanto nas Bíblias católicas como nas Bíblias de traduções protestantes. Nossa Senhora é a mãe do Salvador. Na própria Bíblia dos Testemunhas de Jeová, em Lucas 1:43, Isabel vai dizer: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. E quem é o Senhor? É Deus. É Deus. Está lá em Deuteronômio 6:4, né? É Deus, é nosso Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, aquilo que é necessário conhecermos de Nossa Senhora, né? Os apóstolos e evangelistas nos falaram. Lá em Isaías 7,14, por exemplo, vai dizer claramente, né? O próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Emanuel. Então, que nós possamos buscar imitar Nossa Senhora. No livro Imitação de Maria, no capítulo 1, vai dizer assim: feliz quem imita Maria, pois no imitar Maria é que a Jesus se imita, como o rei e o modelo de todas as virtudes. Veja, feliz quem imita Maria, pois no imitar Maria é que a Jesus se imita, como o rei e o modelo de todas as virtudes. Quem é o modelo de todas as virtudes? Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse modelo. Então, a partir do momento em que eu busco imitar Nossa Senhora, né? Imitar Maria, eu estou buscando imitar Jesus. Ora, meus amados irmãos, se São Paulo chegou a dizer em Gálatas 2:20, é algo que eu repito muito em minhas pregações, gosto muito de falar isso. São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é
Cristo que vive em mim. Ora, se São Paulo pôde dizer isso, dirá Nossa Senhora que é a mãe de Nosso Senhor. Então, a partir do momento em que eu busco imitar Maria, eu imito perfeitamente a Jesus. Se eu buscar imitar Nossa Senhora, eu imitarei a Jesus. Porque Nossa Senhora, ela está perfeitamente em conformidade com aquilo que é de Deus, aquilo que é do querer de Deus. Então, feliz, diz o livro Imitação de Maria, feliz quem imita Maria. Então, que nós possamos imitá-la, que nós possamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento desta devoção. Queridos, eu quero pegar juntamente com vocês, já que nós estamos falando de humildade, vamos enxergar aqui a realidade de Cristo, né? O verbo que se fez carne habitou entre nós. Veja só, lá em Filipenses, capítulo de número 2, pegue sua Bíblia e abra em Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 3 até o 8. Lá vai dizer assim: nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Veja, nada façais por espírito de partido ou vanglória. Então nós não podemos nos consagrar por espírito de partido ou de vanglória, né? E nós devemos aprender com a humildade que ela nos ensine, né? Porque o texto diz: a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos, né? Esse considerar superior, né? É sempre você não se achar maior do que ninguém, não se achar melhor do que ninguém, não querer se elevar. Nossa Senhora sempre considerou Deus acima de tudo. Então nós precisamos aprender isso, né? Nossa Senhora foi submissa a quem ela devia ser submissa. No versículo de número 4 diz: cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros, né? Veja, Nossa Senhora, ela não veio para ser servida, assim como Cristo também diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A grande prova disso é as bodas de Caná. Estava lá Nossa Senhora servindo. E não apenas servindo, ela estava ensinando a servir. Por isso que ela diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então Nossa Senhora, ela não simplesmente servia a Deus, ela também era um modelo, ela também era, podemos dizer, uma professora. Vou colocar aqui entre aspas, né? Porque ela é muito mais do que isso, mas uma professora de santidade. Lá no versículo 5 diz: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Aí ele vai dar o exemplo aqui, né? Na Sagrada Escritura. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. O próprio Cristo, sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus Pai, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Meu Deus do céu, olha que coisa linda! Mas aniquilou-se a si mesmo. Nós precisamos nos aniquilar. Se eu quero ser devoto da Santíssima Virgem Maria, eu preciso me aniquilar. Veja, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Por isso que nós, quando estamos buscando ser devotos da Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, nós passamos a ser escravos de Jesus e escravos de Nossa Senhora. Escravos de Jesus pelas mãos de Maria. Porque o próprio Cristo assumiu esta condição de escravo nela. Assumiu esta condição de escravo nela. Como? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse se fez carne significa isso aqui que nós estamos lendo, né? Ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Aonde foi que Jesus assumiu a condição de escravo? Dentro do ventre de Nossa Senhora. Que coisa linda! Se tornando o quê? Filho de Nossa Senhora. Ele quis ela como mãe. Ele escolheu ela como mãe. Assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem,
humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui mostra um Jesus humilde e obediente, né? Duas características que não podem faltar na vida de um verdadeiro consagrado à Santíssima Virgem Maria. O Catecismo da Igreja Católica, no número 27, vai dizer que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Então, existe já um desejo que está inscrito no meu coração. E se eu quero corresponder a esse desejo, né, de ser feliz, de encontrar Deus, existe uma maneira, né? Existe um método que me dá esta potência, né? Que me concede esta graça de aproximação do meu Senhor. E este método é o de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós temos muitas expressões, né, marianas, mas o Tratado da Verdadeira Devoção ele tem uma particularidade muito bela. Ele tem uma expressão muito única da devoção à Nossa Senhora, que é a totalidade. O Catecismo também nos diz, gente, no número 30, que a busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto. A devoção à Nossa Senhora, ela quer nos colocar em uma retidão de entrega total. E isso só é possível se nos disponibilizarmos a rezar, a agir dentro daquilo que a humildade nos ensina a vivenciarmos. Meditando na humildade de Nossa Senhora e na humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, de fato, nós estaremos em conformidade com as exigências do Senhor, os mandamentos de Deus. E assim, de fato, nos tornamos uma pessoa felizes, né? E devotos da Mãe de Deus. Os verdadeiros devotos, eles buscam a humildade, a obediência, a submissão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus lhe abençoe, tá? Se eu demorar para ir gravando as outras formações, é porque vida missionária é corrida mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu não sei quantas gravações vai ter, porque eu vou buscar mergulhar profundamente no Tratado da Verdadeira Devoção. Eu vou buscar ao máximo, podemos dizer, detalhar o que de fato está no tratado, né? O que nós somos chamados, nós somos convidados a viver nesse método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, que nós possamos confiar na intercessão da Santíssima Virgem Maria, e eu conto com a sua participação em divulgar esta formação, né? Coloca lá no YouTube, Missionário Daniel Silveira, se inscreva no meu canal, né? Coloca lá no Facebook Daniel Silveira Fonteles, acompanhe a evangelização e vamos juntos evangelizar. Salve Maria Santíssima, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.